Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam na santa paz do Senhor. E que bom que estamos aqui numa noite de quarta-feira para louvarmos, cultuarmos, adorarmos ao nosso Deus, né? E também para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Hoje damos início aqui a uma nova série, a série O Reavivamento Prometido. Vai ser uma série fantástica, baseada no livro O Reavivamento Prometido de Mark Filling. Então, se programa aí para toda quarta-feira, 7h30 da noite, estarmos estudando esse assunto e eu já lanço um desafio. Vamos orar todos os dias pedindo esse reavivamento na nossa vida. Amém? Vamos começar o culto de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para nós louvarmos ao Senhor. Vamos começar com um louvor que vai nos fazer refletir muito nessa questão do reavivamento. Vamos cantar juntos? Quero te pedir, Senhor, o teu Santo Espírito. Quero te pedir, ó Pai, poder. Dá-me tua unção, meu Deus, dá-me forças pra seguir. Enche-me com dons do teu poder. Vem, Santo Espírito, sopra em mim. Vento impetuoso de Deus. Vem, Santo Espírito, com fogo consumir. Transforma o meu querer e o meu agir. Quero te pedir, Senhor, o teu Santo Espírito. Quero te pedir, ó Pai, poder. Dá-me tua unção, meu Deus, dá-me forças pra seguir. Enche-me com dons do teu poder. Vem, Santo Espírito, sopra em mim. Vento impetuoso de Deus. Vem, Santo Espírito, com fogo consumir. Transforma o meu querer e o meu agir. Amém. Deus seja louvado. Que hino maravilhoso, né, queridos? Essa, deixa eu fechar aqui. Deixei aberto ali e começou outro hino. Mas esta é nossa, é a promessa do Pai para nós, né? Dá o teu santo, dá o Espírito Santo para você e eu vivermos um cristianismo eficaz, um cristianismo poderoso. E nessa série de quarta-feira nós vamos buscar o poder do Espírito Santo para nossa vida, bem? E agora chegou aquele momento de que nós vamos orar ao Senhor. Escreva aí o seu pedido, escreva o seu agradecimento. Leia quando o amigo estiver escrevendo, quando a pessoa estiver ali colocando o seu pedido em particular. E interaja com a pessoa. Eu gosto de ver que o Messias sempre está interagindo ali,
dizendo, vou orar por você, né? E o Messias é um homem de oração, pode ter certeza que se ele colocar que vai orar por você, ele ora mesmo, né? Então, você ali, ora pela pessoa, você coloca seu pedido também, ela vai orar por você e Deus vai abençoar a todos nós, tá bom? Eu não consigo ler agora os pedidos, mas no final eu leio cada pedido e eu oro por para cada um ali que escreveu, tá bom? Então, nesse momento, escreve seu pedido aí, nós vamos orar. Mesmo depois da oração, você pode continuar escrevendo o pedido e nós vamos, como diz, eu gosto que a Rosa, ela fala, né? Oro por você, você ora por mim, Deus age por nós, né? Uma frase muito bonita. Vamos orar nesse momento? Oremos. Grandioso Pai, eterno Deus, nós somos mais uma vez agradecidos, Senhor, pelo dom da vida, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela oportunidade de estarmos juntos pela web, reunidos com o objetivo cultuar, adorar o teu nome. Como filhos, ó Pai, nós somos totalmente necessitados do Senhor para tudo. E é por isso que nós colocamos os nossos pedidos em tuas mãos, crendo que o Senhor, como Pai bondoso, nos responderá conforme a tua vontade. Também, ó Pai, recebe os agradecimentos para a honra e glória do teu nome. Senhor, vamos começar uma série nova e nós queremos, Senhor, ser homens, mulheres, jovens, crianças do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo para testemunhar para parentes, amigos, vizinhos do grandioso poder de Deus na nossa vida. Por favor, Senhor, faz da nossa vida instrumentos do Senhor e que nessa série nós possamos ter a nossa vida tocada pelo teu Santo Espírito e possamos ter a nossa vida reavivada. Que o Senhor fale ao nosso coração através desta série. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou compartilhar com vocês aqui mais uma vez a minha tela, né? Para colocar a série agora aqui. Deixa. A gente fica um tempinho sem usar o Zoom e aí já apanha um pouquinho, né? Mas deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos lá. Agora sim. Então, hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema: como receber a plenitude do Espírito Santo. Primeiramente, queridos, a promessa do Espírito Santo, ela não mudou com o tempo. Ela não perdeu a validade com o tempo. Deus está hoje disposto a dar o Espírito Santo para nós com a mesma intensidade que ele esteve disposto a dar para os apóstolos lá no Pentecostes, para os primeiros cristãos lá no Pentecostes. A grande pergunta que fica é: será que eu hoje quero o Espírito Santo como Pedro quis, como Paulo quis, como a igreja primitiva quis? Ou será que eu quero meramente ir na igreja, cantar uns hinos ali, orar e vir para casa, e isso semanalmente, aquela rotina, sabe? Uma rotina quase sem vida, e empurrando o cristianismo com a barriga. Veja, a promessa, ela não mudou. Agora a pergunta é: será que nós valorizamos a promessa do Espírito Santo como os primeiros discípulos valorizaram? Hoje nós vamos começar essa série de estudos e eu clamo, já estou orando muito a Deus para que Deus desperte você, desperte a mim, para estarmos aqui toda quarta-feira, 7h30 da noite. E eu até quero lançar um desafio no final, volto a falar isso de novo. Vamos orar todos os dias. Além daquela oração costumeira, vamos incluir na nossa oração todos os dias: Senhor, batiza-nos com teu Santo Espírito. No caso, você vai fazer sua oração, dizer: Senhor, me batiza com teu Santo Espírito. E você vai ver como todos os dias você vai ser batizado no Espírito Santo e Deus vai começar a fazer coisas na sua vida que você vai falar assim: isso é inexplicável. E será a atuação do Espírito Santo, tá? Então vamos para o tema de hoje: como receber a plenitude do Espírito Santo. Mas antes de irmos para o tema, vem aquele desafio, né? Compartilhe aí essa mensagem. Vamos fazer essa mensagem alcançar muitas pessoas. Durante a mensagem, comenta alguma coisa ou curte durante a mensagem. Quando você faz isso de compartilhar, comentar ou curtir, o Facebook vai entendendo que essa mensagem é importante e ele vai abrindo para mais pessoas terem contato com ela, tá bom? Assim nós vamos conseguir fazer com que esta mensagem, que é importantíssima para o cristianismo, alcance mais pessoas que estão ali próximas a nós e algumas, quem sabe, nem estão próximas a nós.
tá bom? Então, compartilhe aí a mensagem, vai comentando depois, vai curtindo, para a gente fazer essa mensagem se espalhar, viu? Então, vamos lá. Como receber a plenitude do Espírito Santo? No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, diz assim, ó: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. A maior urgência, a maior necessidade do cristianismo de hoje é reavivamento, é o Espírito Santo. É nós, assim, termos o Espírito Santo no nosso meio, sermos instrumentos na mão do Espírito Santo. Eu fico imaginando o que Deus faria hoje com a igreja se ela estivesse totalmente disponível para o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus abalaria o mundo. Eu tenho certeza que o evangelho seria pregado rapidamente. Eu tenho certeza que Jesus voltaria. Mas sabe qual é o triste, queridos? É que parece que nós estamos acostumados à terra. Nós estamos acostumados a sepultar nossos queridos, nós estamos acostumados a ver nossos queridos doentes com câncer, nós estamos acostumados a ver pessoas morrendo aí com coronavírus, nós estamos acostumados com esse mundo de assassinato, nós estamos acostumados com esse mundo, tanta violência no trânsito, tanta corrupção. Parece que nos acostumamos com esse mundo como se não quiséssemos mais sair daqui. Agora, se você não está acostumado com esse mundo e você quer ir embora daqui logo, você quer que Jesus volte logo, você está com os olhos no céu, você está desejando o céu, só tem um caminho: é reavivamento, é ter o Espírito Santo em nossa vida, é orar para que o Espírito Santo use a igreja, use os cristãos, para que a mensagem alcance o mundo e dê um ponto final nesse mundo do pecado e tenhamos ali o céu que nós tanto almejamos e tanto desejamos. Então lembre-se, a mais urgente necessidade nossa é ter o Espírito Santo em nossa vida. Na Review and Herald, 22 de março de 1887, veja o que diz aqui, ó: não há nada que Satanás tema tanto como o fato de que o povo de Deus limpe o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre uma igreja debilitada e uma congregação impenitente. Se Satanás conseguisse o que ele quer, nunca mais haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Veja, a coisa que Satanás mais tem medo é ver um cristão de joelhos. Porque ele sabe que daquele ato de estar ajoelhado buscando o Senhor, sairá um cristão de poder. Ele tem medo quando cristãos estão em pequenos grupos orando, porque aquele pequeno grupo será poderoso. Ele tem medo quando a igreja se põe para orar, para clamar, para buscar o poder do Espírito Santo, porque aquela igreja será poderosa. E é interessante como diz aqui, ele tem medo que o povo de Deus limpe o caminho mediante a remoção de impedimentos para que o poder possa chegar até nós. Eu não sei se você já teve que lidar com ralo, cano entupido, né? Veja, tem casas aí que o cano entope, tem que chamar encanador, e sujeiras vão acumulando ali, entope o cano, e a água não passa mais. Aí, infelizmente, a vida de alguns cristãos está nessa relação com o céu, está assim, como se o cano, né, o encanamento ali estivesse sujo com as imundícias, o pecado, e Deus quer mandar o poder dele sobre a vida nossa, mas nós estamos ali, ó, com os canais de poder entupidos por causa dos nossos pecados. E Satanás, ele teme, ele tem medo que você se arrependa, que você abandone os pecados, que você deixe Deus fazer essa limpeza e venha um canal de poder sobre a sua vida, porque ele sabe que você será um cristão poderoso. E se dependesse de Satanás, queridos, não aconteceria mais nenhum reavivamento no mundo, nenhum reavivamento em nenhuma igreja, nenhum reavivamento na vida de nenhum cristão. E é triste porque você vê que às vezes parece que Satanás está vencendo. Parece que algumas igrejas e alguns cristãos estão tão acomodados que nem querem um reavivamento para a vida deles. E eu espero em Deus que você não esteja acomodado. E eu espero em Deus que se você estava acomodado até hoje, você deixe aí essa acomodação de lado e vamos buscar o poder do Espírito Santo. Vamos continuar aqui? Esse assunto deveria estar no topo das prioridades, em cada reunião, em todos os níveis da estrutura da igreja. Todo momento nós devemos estar planejando buscar o poder do Espírito Santo e ter um reavivamento. Olha o que diz aqui, ó. Porém, o reavivamento sempre começa com um homem, uma mulher, um garoto, uma garota, de joelhos, buscando a Deus. Às vezes você olha assim e fala, poxa vida, mas parece que nem todo mundo quer o reavivamento e reforma. Não precisa todo mundo querer, basta você querer.
Basta você ser esse homem, você ser essa mulher, você ser essa garota, você ser esse menino de joelhos buscando o poder de Deus para sua vida. E esse reavivamento que vem na sua vida e vai contagiando o outro, vai contagiando o outro, vai contagiando o outro, até o momento que teremos uma igreja reavivada. Você pode ser essa pessoa usada por Deus para levar o reavivamento espiritual para a sua casa, igreja, escola ou comunidade. Não espere pelos outros. Não espere nem pela igreja começar um programa de reavivamento espiritual. Você sente que isso é importante? Começa hoje. Começa já nessa madrugada o seu relacionamento com Deus, a busca pelo poder do Espírito Santo. E as pessoas vão ver a sua vida reavivada e você vai conseguir fazer sua casa reavivar, a sua igreja reavivar, a sua escola reavivar, sua comunidade reavivar. Você vai impactar muitas pessoas, mas você tem que tomar a decisão de começar por você. É por isso que eu estou dizendo, olha, a partir de hoje vamos orar todos os dias pedindo o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Vejam, queridos, os maiores reavivamentos da história têm sido resultado de oração diligente e sincera. Todos os reavivamentos que já tivemos na história são resultados de oração. Mas não é aquela oração da maçaneta. Conhece a oração da maçaneta? É aquela que a pessoa se levanta, nem orou, e se arrumou e vai sair para trabalhar e não orei. Aí segura na maçaneta e, Senhor, me leva em paz e segurança em nome de Jesus, amém. Essa não é oração de reavivamento. Oração de reavivamento é rasgar o coração diante de Deus, é abrir o coração a Deus como amigo, é buscar a Deus intensamente, com intimidade todos os dias. Olha o que diz o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Para pensar na sua vida. Eu penso na minha, você pensa na sua. Cada um de nós devemos fazer uma análise da nossa vida, tá? Eu não posso olhar a vida do outro, eu tenho que olhar a minha. Então, pensa só. Você quer um reavivamento na sua vida? Quer? Você quer ficar cheio do Espírito Santo? Sim? A pergunta é, quanto tempo você tem passado em oração todos os dias? Juntando todas as orações que você faz no dia. Quando você se levanta, pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, para sair para o trabalho, para quando chega em casa, quando vai orar. Quanto tempo você passa orando todos os dias? Aí você vai tomar decisão, você vai perceber. Se você quer um reavivamento, mas você tem orado muito pouco, não vai vir reavivamento. Agora, se você quer um reavivamento, mas você está começando a intensificar a sua vida de oração, pode crer que o reavivamento vai vir na sua vida. É aquela máxima, né? Mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, você quer um reavivamento na sua vida? Ele vai vir em resposta à oração. Sem orar, não vem reavivamento. Vamos continuar aqui? Olha alguns textos bíblicos. A igreja primitiva é exemplo para nós, viu, queridos? E da mesma maneira que aconteceu lá, vai acontecer no fim dos tempos também. Como que eles se prepararam para receber o Espírito Santo? Atos 1, versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Percebam, a igreja estava unida e orando. União e oração. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, uma igreja unida e que orava. Uma igreja unida e orando. Atos 4, 31. Esse aqui é um texto interessante, viu? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Duas coisas aqui. A primeira é a repetição. A igreja reunida, a igreja unida e orando. E a igreja unida e reunida e orando. E o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estava. Qual foi a vez que você viu tremer a igreja que você frequenta? Porque estava todo mundo orando fervorosamente, né? Mais um texto aqui, Atos 6, verso 1. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Perceba, como que eu quero ter o poder do Espírito Santo? Me consagrando à oração. A igreja primitiva era uma igreja que orava. E por ser uma igreja que orava, ela foi uma igreja cheia do poder. Agora, quando a igreja começou a negligenciar a oração, a igreja começou a perder o seu poder. A oração, queridos, ela inicia o reavivamento. Lembra que nós lemos? Nenhum reavivamento começa sem oração. Ela inicia o reavivamento. Mas este reavivamento iniciado na sua vida, para que ele continue, você precisa continuar orando, porque a oração sustenta o reavivamento.
E para que ele vá até o fim, até a volta de Jesus, você tem que continuar orando, porque a oração nutre o reavivamento. Algumas pessoas até começam bem, mas no caminho se acomoda, deixa orar e lá se vai embora o reavivamento. Tá? Então, a oração inicia, sustenta e nutre o reavivamento. Você precisa de oração o tempo todo. Leonard Ravenhill, ele diz assim, ó, sem exceção, todos os verdadeiros reavivamentos do passado começaram após anos de intercessão agonizante, após lutas contra os poderes do inferno, com tribulação e intervenção divina. O segredo do reavivamento em nossos dias ainda é o mesmo. Mas onde estão os intercessores? Vamos lá? Vamos meditar aqui um pouquinho? Todos os reavivamentos da história são frutos de orações poderosas, orações incessantes, orações, sabe, de intimidade com Deus. E aí mostra que o segredo é o mesmo, é oração. Mas onde estão os intercessores? Onde estão os que gostam de orar? Onde estão os que buscam a Deus em oração? Antigamente era mais comum, todas as igrejas praticamente tinham seu grupo de oração, normalmente liderado pelas mulheres, né? E eu pergunto a você que nos assiste, a sua igreja tem um grupo de oração? Se ela não tiver um grupo de oração, você deveria começar um grupo de oração urgente na sua igreja. Porque é desses grupos de oração, então, oração individual, oração em grupo, oração com a igreja, que nós vamos preparar o caminho para o Espírito Santo vir sobre a nossa vida, tá? O segredo é o mesmo. Agora, onde estão os intercessores? Eu quero ser um intercessor. Eu quero ser um homem de oração. O segredo é o mesmo. Mas onde estão os intercessores? Você quer ser um intercessor? Você quer ser um homem de oração? Uma mulher de oração? Um jovem de oração? Deus está dizendo para você e para mim nessa noite. O segredo para o reavivamento, o segredo para o poder do Espírito Santo não mudou. É a oração. Mas onde estão os que se dedicam à oração? E o que você quer responder para Deus agora? Você tem coragem de dizer aí, Senhor, eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser uma mulher de oração. Eu quero ser um jovem de oração. Vamos, de hoje em diante, dizer, eu quero ser um homem de oração. E vamos nos dedicar à oração e vamos sentir o poder de Deus na nossa vida. Vamos continuar aqui agora? Testemunho para a Igreja, volume 1, página 346. Esse texto eu acho incrível. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Aí você, por esse texto, você começa a entender por que Satanás não deixa o povo orar. Porque Satanás tenta atrapalhar a pessoa a orar. E dá dor de cabeça, dá sonolência, dá preguiça. Alguns até dormem orando. Algumas pessoas falam, pastor, olha, me ajoelho para orar, já aconteceu de eu dormir orando. Amém? Que bom que você dormiu orando. Pior se tivesse dormido fazendo outra coisa. Uma hora você dorme orando, mas outra hora você está ali firme, mas você está em oração, né? Mas veja, ao som de fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Não é só Satanás que treme, todo o exército dele treme. É aquilo que eu já falei, Satanás não quer ver você de joelhos, porque ele sabe que ali, quando você está orando, ali, Deus está te dando poder e você vai sair dali como um cristão poderoso. E aí você para pensar, se a oração faz todo o exército de Satanás tremer, você acha que ele vai deixar você orar com facilidade? Você acha que ele vai deixar você buscar Deus com facilidade? Então, você precisa se organizar, você precisa perseverar e você precisa ter tempo na sua agenda para orar. Ter tempo, hábito no seu dia de orar, para que o exército de Satanás estremeça ali, mas você fique firme nas mãos do Senhor. É quando estamos de joelhos que nós somos mais fortes. Amém? Olha outras frases aqui. A oração é a arma para derrotar os poderes do inferno. Você não vai derrotar os poderes do inferno com nada além da oração. Por quê? Através da oração, damos a Deus permissão para atuar poderosamente em nosso favor. Quando eu oro, não sou eu que venço os poderes do inferno. Quando eu oro, eu dou permissão para que Deus tome a minha luta, tome a minha batalha e vença as minhas batalhas no meu lugar. A oração é abrir de novos canais para a atuação de Deus, canais que estavam fechados pelo direito de escolha. Veja, queridos, quando eu oro, eu dou liberdade para Deus agir na minha vida. Porque quando eu não dou liberdade, Deus ele não força a minha vontade. Deus ele não quebra o meu livre-arbítrio. Então, eu preciso orar para que eu dê liberdade para Deus agir na minha vida.
tá? Então, veja, a única maneira de derrotar os poderes do inferno é orando. Porque quando você ora, a luta não é mais sua, ela é do Senhor. E quando a luta é do Senhor, ele é Deus poderoso, ele não conhece derrotas, ele não conhece fracasso, ele sai vencendo para vencer. E quando ele sai vencendo para vencer, ele vence, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? O grande conflito, página 525. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que não outorgaria se não pedíssemos assim. Talvez você diga, pastor, mas orar para quê? Deus sabe tudo que eu quero. Sim, ele sabe tudo que você quer, tudo que você precisa, mas algumas coisas Deus não nos dará a menos que peçamos. Porque quando nós pedimos, nós estamos exercitando a nossa fé. Nós estamos exercitando a nossa submissão. O nosso relacionamento com Deus está melhorando, e o relacionamento de filho para pai, tá? Então, ele sabe tudo que você necessita, mas algumas coisas ele só vai dar se você orar e orar com fé. Estamos ocupados demais para orar. Trágico isso, né, irmãos? E é uma verdade. Corremos para cá, para lá, para cima, para baixo, e estamos ocupados demais para orar e ocupados demais para ter poder. Estamos correndo atrás do pão diário, estamos correndo atrás de conseguir o dinheiro para pagar as contas, estamos correndo atrás de ter a casa própria, o carro próprio, estamos correndo atrás de todas as coisas e ocupados demais para orar e ter poder. Temos muitas atividades, mas pouco êxito. Muitos serviços, mas poucas conversas. Muitas máquinas, mas poucos resultados. Nós fazemos programas, fazemos ações e nada contra, são bons os programas. Mas, queridos, se nós dedicássemos mais tempo para recebermos o poder do Espírito Santo, os nossos programas seriam mais poderosos, cheios do Espírito Santo, e nós veríamos muitos resultados de almas ganhas para o Senhor, muitos resultados de ver o Evangelho se espalhando para o mundo todo e Jesus voltar logo. Mas por que não vemos esses resultados? Porque estamos ocupados demais para orar e ocupados demais para ter poder. Nós nos desgastamos tanto na correria da vida que quase não sobra energia para nós dedicarmos para Deus e para a sua obra. Que triste isso, né? Chega a ser trágico. A oração é nosso humilde reconhecimento de que não podemos viver a vida cristã sem o poder de Cristo. É a admissão de nossa incapacidade de enfrentar sozinhos as tentações de Satanás. A pessoa que não ora, ela se acha muito corajosa. Ou ela se acha muito corajosa, ou ela está cega para a questão do grande conflito entre o bem e o mal. Eu gosto de um texto que a Ellen White fala, ela diz assim, se nós ao acordarmos soubéssemos dos desafios e lutas que enfrentaríamos naquele dia, não teríamos coragem de sairmos de casa sem orar. Se nós soubéssemos os desafios que enfrentaríamos a cada dia, não teríamos coragem de sair de casa sem orar. Quando eu oro, eu estou reconhecendo diante de Deus que para viver a vida cristã, eu preciso do poder de Cristo. Que eu sou incapaz de viver o cristianismo na minha força. E quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor, eu também não consigo vencer as tentações de Satanás sozinho. Eu só vou conseguir vencer as tentações de Satanás com o Senhor. Então, Senhor, eu me entrego completamente a Ti. Faz a Tua vontade em minha vida. Então, oração é isso, é reconhecer a nossa pequenez, mas saber que estamos nas poderosas mãos de Deus. E com Ele, nós podemos vencer tudo. Amém? Agora, caminhando aqui para o final, 4 princípios que mudarão sua vida, tá? Se você quiser marcar isso aqui, fique à vontade. Se você quiser voltar para assistir de novo esse estudo e marcar, fique à vontade. São 4 princípios, só isso, que mudarão sua vida. Se você esquecer tudo que eu falei daqui para trás, não se esqueça do que eu vou falar daqui para frente, tá? Primeira coisa que, para mudar sua vida, separe um tempo cada dia para estar a sós com Deus. Nós já falamos tanto sobre isso, não é verdade? Então, não deixe o diabo ditar sua agenda. O diabo quer fazer sua agenda ficar tão sobrecarregada que você chegue no fim do dia, está tão estafado, que você quer só descansar e dormir, e no outro dia você quer acordar o mais tarde possível para aproveitar a cama ali. Então, não deixe o diabo ditar sua agenda. Coloca na sua agenda aquele tempinho a sós, você e Deus. E quando você for orar, gente, ao invés de fazer aquela oração mecânica, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, abençoa esse alimento. Quando você for ter aquele momento seu de oração, você é ajoelhado com Deus ali, e você não quer mais aquela oração mecânica, aquela oração que não passa de 1 minuto e você já não tem mais o que falar com Deus, usa essas siglazinhas aqui, ó.
Acas. Acas. Lembra disso? A-C-A-S. Comece a sua oração adorando a Deus. Exalte a Ele pelo que Ele é, pela grandeza dele. Vá adorando a Deus. Depois que você adorou a Deus, primeira parte da oração, você vai para o C aqui, confissão. Aí sim você confessa os seus pecados. Confessa todos os pecados que você se lembra nome a nome, e se você não lembrar dos pecados, aí você fala, Senhor, me perdoa até daqueles pecados que eu não me lembro. Aí você vai para o outro A, que é agradecimento. Então, você, depois que você adorou a Deus na grandeza da majestade de Deus, você confessou seus pecados, reconhecendo que você é pecador, agora você agradece a Deus. Agradece a Deus, deixa sua mente voar ali, ó, em agradecimento a Deus pelo ar que respira, pelo bater do coração, pelo pão que tá, por tudo. Vai agradecendo a Deus. Lembra de lances, coisas do seu dia a dia, assim, que aconteceu, relances ali, coloque em oração, agradece a Deus. Deus te livrou de um acidente, Deus te deu uma promoção, Deus te deu algo que você queria muito, agradeça a Deus. E aí, por último, você vai para o S, súplica. Você começa ali a suplicar, a pedir a Deus. Aí você vai pedir pela sua família, vai pedir pela igreja, vai pedir pelo pastor, ora pelo pastor, viu? O pastor ora bastante por vocês, ora pelo pastor também, tá? Eu conto com suas orações, viu? As orações de vocês nos fortalecem muito. Então, você vai suplicar, vai pedir. E depois que você pediu por tudo, aí você encerra a oração, agradecendo a Deus. Queridos, eu desafio você a fazer já a próxima oração seguindo isso aqui, ó. A-C-A-S. Adoração, confissão, agradecimento e súplica. Eu desafio você até marcar no relógio, no celular ali, e você vai ver que, dessa maneira, orar 15 minutos é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais tranquila do mundo. Você vai orar dessa maneira aqui e você vai perceber que 15 minutos passam assim voando. E você vai sentir prazer na presença de Deus. Aí alguns falam, pastor, mas a oração não vai ficar mecânica aqui, não? A oração não vai ficar mecânica, queridos. Eu faço essa oração. Ela não vai ficar mecânica, sabe por quê? Você tem ali as 4 etapas da oração, né? Mas ela não é mecânica porque o seu dia nunca é a mesma coisa. O seu dia é sempre um diferente do outro. E você vai orar essa oração baseada no seu dia. Você vai ver que realmente você vai abrir o coração a Deus como seu amigo, tá? Então, primeiro princípio que vai mudar a sua vida, separe um tempo para estar a sós com Deus todos os dias. Segundo princípio, leia a Bíblia fervorosamente. Não leia a Bíblia com pressa. Não leia a Bíblia assim só de relance. Leia a Bíblia fervorosamente, leia a Bíblia com vontade. Se a oração é a respiração do reavamento, o estudo da Bíblia é o seu coração, que bombeia ali o sangue para o corpo todo. É a Bíblia que ela bombeia ali o sangue, sabe? Para fortalecer o reavamento. Então, leia a Bíblia todos os dias. Pastor, quanto tempo eu vou ler da Bíblia todos os dias? Começa lendo 10 minutos por dia. Aí você vai aumentando, 15 minutos, 20 minutos. Mas começa a ler a Bíblia todos os dias, tá? Terceiro ponto. Aprenda a orar em voz audível. Aprender a orar em voz alta, onde apenas Deus pode ouvir. Não vai chegar no meio do shopping e orar em voz audível, né? O pessoal vai falar, você está meio doido. Mas você está num lugar sozinho, você e Deus, ora em voz audível. Alguns falam, né? Mas, pastor, o diabo vai ouvir a minha oração. Olha só aqui. Será que eu tenho que ter medo de que o diabo vai ouvir minha oração? Olha o que diz aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346. Eu não sei quem inventou essa história que você não pode orar em voz alta, que o diabo ouve a sua oração. Quem é mais poderoso? É Deus ou é o diabo? Você tem que ter medo do diabo? Não, Deus é que vai agir por sua vida. Se fosse assim, nós não teríamos orações públicas mais na igreja. E se você ainda tem dúvida, olha esse texto aqui, ó. Não precisamos temer que Satanás ouça nossas orações. Saiba sobre o que estamos orando e que ele esteja preparando alguma estratégia para nos derrotar. Por que eu não preciso ter medo disso? Porque, gente, se Deus quer, o diabo não vai impedir. Entendeu? O diabo, ele não vai... por exemplo, você ora a Deus pedindo alguma coisa, o diabo não vai atravancar ali se Deus quer te dar aquilo. Você ora a Deus por um libertamento, o diabo não vai te prender se Deus quer te libertar. Então, muito mais poderoso é Deus que o diabo. Então, não tenha medo de orar em voz alta. E lembre-se daquele texto que nós lemos? Ao som da fervorosa oração, todo exército Satanás treme. Na realidade, quando você ora, o diabo sai de perto de você. Sabe por quê? Porque ele tem medo da pessoa que ora. Ele tem medo de ver o cristão orando. Porque quando está orando, gente,
é que nossos olhos espirituais são fechados. Mas se nossos olhos espirituais fossem abertos, na hora que você se ajoelha para orar, você não traz Deus até você, mas Deus leva você até Ele. Quando você ora, você vai ali diante do trono da graça. Quando você ora, seus joelhos estão no chão, mas as suas mãos tocam o trono da graça. E diante da majestade de Deus, o diabo, ó, bate em retirada. Tá? Então, quando você tiver a oportunidade de orar em voz alta, ore. Mas lembre-se, no lugar que está você sozinho e Deus, tá bom? E por último, quarto princípio que mudará a sua vida para sempre. Participe de um pequeno grupo de oração. Você não tem um pequeno grupo de oração na igreja? Monte um pequeno grupo. Junte mais 2 pessoas de oração. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Então, junte mais 2, 3 pessoas de oração. Comece a orar pela igreja, tem um caderno de oração, ore por muitas coisas. Nesse grupo, 2, 3 pessoas ali que você chamou, com certeza o grupo vai aumentando depois. Quem sabe até que dividir o grupo. Mas comece um grupo de oração na sua igreja. Olha o que diz aqui, ó. O poder dado será proporcional à unidade dos membros e ao seu amor por Deus e pelos outros. Então comece a orar sozinho. Depois comece a orar com mais pessoas que gostam de orar. Depois você vai ver que a sua igreja estará orando. E aí, meus queridos, lembra da igreja primitiva? Juntos, unidos e orando, veio ali o poder do Espírito Santo sobre eles. Assim também será conosco. Quando estivermos juntos, ali unidos, reunidos e orando incessantemente, unânimes em oração, o Espírito Santo virá sobre nós e nós vamos terminar a pregação do Evangelho e vamos logo para o céu. Amém? E o último texto que eu quero ler para vocês está aqui, ó. A igreja é reavivada quando os membros estabelecem inúmeros grupos de oração e derramam o seu coração diante de Deus. Você quer uma igreja reavivada? Quer uma igreja cheia do poder de Cristo? Comece grupo de oração. Comece com você. Seja a pessoa que ora na sua igreja. E depois vai falando para as outras pessoas e vai juntando o povo que ora. E nós vamos ter uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Então, como que eu posso receber a plenitude do Espírito Santo? Dedicando todos os dias tempo para estar com Cristo e principalmente orando. Uma oração fervorosa, uma oração, sabe, com poder, abrindo o coração a Deus como amigo, rasgando o coração diante de Deus. Ao som dessa oração poderosa, o diabo bate em retirada e o Espírito Santo vem sobre a sua e a minha vida. E eu pergunto para você, e aí, você aceita o desafio de ser um homem de oração? Você aceita o desafio de ser uma mulher de oração? Você aceita o desafio de ser um jovem de oração, uma criança de oração? Você quer o revivamento para a sua vida? Você quer a plenitude do Espírito Santo para a sua vida? Você aceita o desafio de hoje em diante não deixar um dia passar por passado sem que você busque o poder do Espírito Santo para a sua vida? Você aceita o desafio de, a partir de amanhã, todos os dias, de manhã cedo, orar pedindo a Deus o batismo do Espírito Santo? Se você aceita, eu quero que você coloque aí, ó, eu aceito. Escreve isso, eu aceito. Quando você escrever eu aceito, você está dizendo eu quero buscar o Espírito Santo todos os dias, eu quero receber a plenitude do Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Você aceita isso? Então escreva eu aceito. E vamos juntos nessa jornada, queridos, buscar o poder do Espírito Santo e que outras pessoas nos acompanhem e logo tenhamos uma igreja reavivada, o Evangelho alcance o mundo todo e possamos ir para o nosso lar celestial. Amém? Já escreveu sua decisão? Então agora quero orar com você. Oremos. Senhor, nós agradecemos por esse estudo, agradecemos pois o Senhor está desejoso de dar o Espírito Santo para nós e nós pedimos perdão, ó Pai, se até hoje temos negligenciado pedir o Espírito Santo. Mas a partir de agora, ó Pai, nós queremos ser homens do Espírito Santo, mulheres do Espírito Santo. Nós queremos ser homens de oração, mulheres de oração. Nós queremos, ó Pai, o Espírito Santo todos os dias em nossa vida. Nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Queremos o poder do Senhor na nossa vida. Então venha, ó Pai, com teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Tira o pecado da nossa vida, nos purifique e nos lave. E nos ajude, ó Pai, a cada dia sermos um instrumento do Espírito Santo para concluir, ó Pai, a tua obra nessa terra. Começa esse revivamento em nós e ajuda-nos, ó Pai, a levarmos essa mensagem para as outras pessoas, para que elas se unam a nós. E logo, ó Pai, tenhamos uma igreja que ora, uma igreja unida, uma igreja que busca o poder do Espírito Santo, e assim tenhamos também uma igreja revivada. Começa o revivamento da nossa igreja através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos.
E nós continuaremos esse assunto na quarta-feira que vem, às 7h30 da noite. Então, marque aí na sua agenda para você participar. Não perca nenhuma quarta-feira. Chame outras pessoas que gostam de orar. Chame outras pessoas que gostam do poder de buscar o poder do Espírito Santo. E vamos juntos começar esse movimento de reavivamento em nosso meio. Você confia nisso? Então, eu espero você quarta-feira, às 7h30 da noite, e convide outras pessoas também, tá? Que Deus te abençoe, um bom restante de semana e que a graça de Jesus esteja sobre todos vocês. Amém.